Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 97. Desta vez mudando de ares e voltando ao Empório Tribo Aldeia Verde. Aliás, aproveitamos o iniciozinho do vídeo para agradecer ao Murilo por nos ter cedido o seu espaço, por nos ter cedido o seu estabelecimento, para que nós pudéssemos gravar mais uma edição do nosso Sala de Poesia. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer a mesma coisa, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E hoje, o tema do nosso vídeo é um tema mais filosófico, um questionamento. Aliás, eu acredito que talvez ao final desse vídeo, quem estiver assistindo fique com a cabeça mais cheia de questionamentos do que de respostas. Mas questionar é importante, indagar é importante, perguntar é um exercício de suma importância para que nós elevemos a nossa inteligência, para que nós elevemos o nosso pensamento, para que nós elevemos a compreensão das coisas à nossa volta. E o questionamento é o seguinte: será possível ensinar poesia? E de onde é que parte esse questionamento? Nós nos deparamos, em todos os lugares a que vamos, em todos os lugares possíveis e imagináveis, com escolas das mais diversas artes, com cursos das mais diversas artes. Há escolas de música, escolas de pintura, escolas de desenho, escolas de fotografia, escolas de circo, mas não é comum, pelo menos eu nunca vi, uma escola de poesia. E por que é que será que não existem escolas de poesia? Ou se existem, são muito poucas, são muito raras. Existem, por exemplo, cursos de escrita criativa, mas esses cursos de escrita criativa, a maioria deles inclusive fora do Brasil, há muitos na Europa, há muitos na América do Norte, Há alguns aqui no Brasil, mas a maioria desses cursos focam na prosa e não na poesia. Tanto que na maioria deles o trabalho de conclusão de curso, quando se trata de cursos universitários, ou é a escrita de um romance ou é a escrita de um livro de contos. Por exemplo, existe o caso da escritora haitiana Edwidge Danticat. Ela estudou escrita criativa. E se não me falha a memória, o seu trabalho de conclusão de curso foi um livro de contos chamado Creek Crack. Inclusive é nesse livro que está um conto belíssimo chamado Children of the Sea, que eu tive a oportunidade de ler e é um belo conto, trata-se de um belo conto. Mas a poesia, ela pode ser ensinada? É por ela não poder ser ensinada que não existem escolas de poesia, ou que se existem, elas são raras? É uma pergunta complexa de ser respondida, porque assim como nas outras artes, a poesia tem as suas técnicas, e essas técnicas podem ser aprendidas. Pode-se aprender como é que se faz um soneto, pode-se aprender como é que se faz um haikai, pode-se aprender como é que se faz um indrizo, Assim como, por exemplo, numa escola de música, você aprende sobre as notas, as notas naturais, as notas acidentadas, você aprende sobre acordes, você aprende sobre harmonia, você aprende sobre campo harmônico, sequência harmônica, sobre dissonâncias e tudo mais. Na pintura, você aprende sobre as escolas,
no cinema, na fotografia, aprendem-se as técnicas, na poesia também isso é possível. Mas assim como nas outras artes, eu creio que a percepção artística, esta não pode ser ensinada. Ou se nasce com essa percepção artística, ou não se nasce com essa percepção artística. Eu, pessoalmente, tendo a acreditar que todos nós nascemos com algum tipo de percepção artística. Ou seja, alguma arte, cala fundo em nós, alguma arte se dá conosco, sintoniza conosco. A questão é manter ou despertar ou estimular esta percepção artística. E onde é que se faz isso? Em casa? Poderia ser, A casa seria o ambiente mais propício para isso. Mas se a percepção artística não foi despertada nas gerações anteriores, como ser despertada nas gerações atuais e nas gerações futuras? Então esse papel passa a caber à escola. Então na escola, a escola acaba sendo um ambiente propício para isso, favorável a isso. Então é por isso que as artes devem fazer parte do cotidiano escolar, de uma maneira mais ampla dentro da grade escolar. Porque apenas as aulas de artes não são suficientes para abarcar todas as manifestações artísticas. Então, existe a necessidade de que algo seja feito para que os currículos, para que as grades curriculares das escolas contemplem as artes. Isso, eu não sei dizer como se faria, porque isso caberia a especialistas com um conhecimento maior do que o meu, com um conhecimento mais amplo do que o meu, com um conhecimento mais aprofundado do que o meu. E a poesia é uma dessas artes. Não dá mais, se a gente quer despertar ou quer estimular a percepção artística das pessoas para o lado da poesia, ou a percepção poética das coisas, dos seres, da vida, da existência nas pessoas, é preciso que a poesia seja lida de uma maneira diferente nas escolas, que seja lida de uma maneira mais atraente, mais aprofundada. Não adianta nada a gente pegar um soneto do Vinícius de Moraes para que o aluno tire os verbos, diga quais são os verbos que tem no soneto, quais são os substantivos. Não é possível, a poesia fica subutilizada, E perde-se aquele caráter sedutor, aquele caráter atraente da poesia. Então, a percepção artística, essa a gente nasce com ela, E às escolas cabe desenvolver essa percepção artística, estimular essa percepção artística, despertar essa percepção artística. Seja uma percepção pictórica, seja uma percepção fotográfica, seja uma percepção musical. Mas com tudo isso, a gente ainda não respondeu por que é que não existem, ou por que é que a gente não encontra ao nosso redor escolas de poesia. Talvez seja porque a poesia é a menos mensurável, a menos palpável, a menos científica das artes. Tem gente que defende, por exemplo, que a música é mais ciência do que arte, Existem defensores da ideia de que a música, mais do que uma arte, é uma ciência. A poesia não dá para nós aplicarmos esse raciocínio, porque todas as vezes em que se tentou cientificizar a poesia, ela acabou ficando mais estéril. Prova disso é a ruptura de Ferreira Goulart, por exemplo, com os poetas concretistas. Os poetas concretistas queriam tratar a poesia, de certa forma, com o mesmo tipo de raciocínio com que se trata a matemática, com que se trata principalmente o ramo da geometria, inclusive abolindo o verso,
inclusive abolindo o pensamento, o sentimento da poesia. E o que é uma poesia sem verso? O que é uma poesia sem sentimento? Então, a poesia, ela se espraia, ela se expande, ela se espalha por todas as artes. Ela não está só no poema. Você pode até aprender a escrever um poema, mas isso não significa que você aprendeu poesia. Há muitos poemas muito bem construídos tecnicamente, mas que não têm poesia. Para que haja a poesia, é preciso uma parceria, né? João Cabral de Melo Neto fala que é inspiração e transpiração. Luiz Vaz de Camões fala que é engenho e arte, né? Eu digo, e já disse em um vídeo do nosso canal, que é o alumbramento juntamente com a elucubração. Então é uma parceria, né? E essa percepção poética, ela é enfatizada, por exemplo, pelo Rainer Maria Rilke. Quando Rainer Maria Rilke, no início do século XX, envia as suas cartas ao jovem poeta Franz Capus, que aliás estava dividido entre duas existências diametralmente opostas, né, que é a existência militar e a existência poética, Rainer Maria Rilke dizia, ou sugeria, ou aconselhava a Franz Capus que extraísse a poesia de que ele precisava, extraísse de si mesmo, da sua própria existência. Mais tarde, Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Procura da Poesia, ele dizia o seguinte: penetra surdamente o reino das palavras. E o que é isso? É perceber a poesia que existe dentro delas. É perceber a poesia a que elas convidam, a que elas convocam, a que elas atraem. Então, a própria palavra nos chama à poesia que ela contém. Nós podemos dar um exemplo bem simples. Por exemplo, se eu pego a frase, esse verso é de minha autoria mesmo, que é o seguinte: verde é a verdade quando não se dá. Tomemos essa frase. Verde é a verdade quando não se dá. Na materialidade, você tem o seguinte, a palavra verdade, o substantivo verdade. Se você tira a sílaba, a segunda sílaba de verdade, que é dá, você tem a palavra verde. Verde que é um adjetivo, né? Então, verde é a verdade quando não se dá. Então, quando você tira o dá da verdade, você tem verde. Verde pode representar ou referir-se à cor verde, mas também pode se referir ao antônimo de maduro. Então, a fruta que não está madura é uma fruta que está verde. Então, é a manga verde, é a laranja verde, né? É qualquer outra fruta verde. Então, verde é a verdade quando não se dá. O fruto, quando ele não está maduro, quando ele está verde, ele não pode ser partilhado. Ele não pode ser, ele não serve de alimento, ele não alimenta, né? Para que o fruto alimente, ele precisa estar em tese, né? Na maioria das vezes, né? Existem exceções, claro, mas na maioria das vezes o fruto, para alimentar, ele precisa estar maduro. Então, verde é a verdade quando não se dá. Ou seja, quando a verdade não é exposta, quando a verdade não é compartilhada, quando a verdade não é dita, não é expressa, não é proferida, então ela não alimenta. Então ela está verde, então ela não amadurece. A verdade só amadurece quando ela pode ser compartilhada, quando ela pode ser exposta, quando ela pode ser dita, quando ela pode ser proferida. Então nós temos aqui um verso, verde é a verdade quando não se dá. Nós estamos utilizando a materialidade das palavras verdade e verde, e nós estamos comunicando uma ideia, comunicando uma intencionalidade,
comunicando um raciocínio e comunicando um sentimento. Então tem-se aí a poesia, tem-se aí um exemplo do que Drummond diz de penetrar surdamente o reino das palavras. Então, Ferreira Goulart, eu já citei aqui várias vezes, né, em vídeos nossos, ele diz que a poesia provém do espanto. O que é o espanto? É esse surpreender-se, é esse encantar-se com a vida, é esse perceber a vida poeticamente. Isso não pode ser ensinado em nenhuma escola, né? Nem mesmo nas escolas de música, nem mesmo nas escolas de pintura, nem mesmo nas escolas de cinema. Você aprende tecnicamente como se fazer um filme, você aprende tecnicamente como se compor uma canção, você aprende tecnicamente como se pinta um quadro, mas a percepção, essa, nasce-se com ela e as escolas apenas a desenvolvem. E na poesia isso é mais difícil, porque a poesia é a mais impalpável das artes, é a mais imensurável, não se pesa, não se calcula, né? Não dá para transformar a poesia em ciência. Embora quem queira transformar, por exemplo, a música em ciência, eu acho que perde muito, né? Porque perde a fruição da música, perde o gozo da música, perde o prazer. E a arte, ela tem que ser isso. Então a arte é denúncia, a arte é paixão, a arte é gozo, a arte é fruição, a arte é expressão, além de ser técnica. Então existe a técnica, mas existe tudo isso que as escolas não podem ensinar. Então essa é a nossa reflexão, esse é o nosso questionamento sobre a questão de se ensinar poesia. É possível ensinar poesia? Poema é possível ensinar, né? Existem oficinas, por exemplo, de haikai, oficinas de soneto, isso é possível ensinar. Mas a poesia em si, que é um modo de se perceber a vida, isso é algo com que se nasce. Isso é algo que precisa ser despertado e estimulado nas pessoas, né? Em outros ambientes, na escola, na vida, em casa e tudo mais. Então essa é a nossa reflexão para o nosso vídeo, né? A nossa edição do Sala de Poesia. Agradecemos a todos que estiveram conosco, que assistem aos nossos vídeos, que acompanham o nosso canal. Mais uma vez agradecemos ao Murilo por nos ter cedido o seu espaço, o seu estabelecimento, o Empório Tribo Aldeia Verde. Quem quiser vir até aqui, tomar o seu café, saborear um pão de queijo, tudo mais, será muito bem-vindo com certeza, porque tudo que é servido aqui é de altíssima qualidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.